Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Glauco Rolim, sou professor aqui na Unesp Jabuticabal. Eu atuo na área de modelagem, né, agrícola, e a gente está aqui no departamento de Engenharia e Ciências Exatas, ok? Dando continuidade ao nosso curso, né, nós fizemos uma regressão linear múltipla no curso de modelagem em espécies nativas, né? E como combinado, a ideia é passar para vocês agora como fazer a regressão linear simples dentro do Python. A ideia é só para vocês conhecerem o ambiente de programação em Python, não é explicar cada comando, né, que a gente for dar, mas para vocês verem como é muito mais simples, na verdade, né? No primeiro momento né, uma linguagem de programação, para quem nunca tenha programado, pode ser um pouco intimidador, assim, né, mas, na verdade, são comandos, assim, que a gente vai usar a todo momento. E quando a gente faz um script ou um programa, ele fica disponível, né, então, né para a gente. Então, basta você trocar os dados de entrada, ele já vai fazer né, no caso, a regressão linear simples, né? Então, você não precisa ter aquela sequência de cliques que a gente faz no Excel. Toda vez que a gente for fazer uma nova regressão, né, a gente tem que fazer o procedimento todo, né? E no script, não. Então, vamos lá, né? Vou compartilhar a tela aqui. Nós vamos utilizar o ambiente de programação do Google Colab. Esse ambiente, ele é um ambiente muito interessante, porque nós não precisamos instalar nada dentro não precisamos instalar o Python, nem uma biblioteca. Eventualmente, uma ou outra biblioteca sim, né, que não esteja já pré-instalada, então facilita a nossa, né, para as pessoas que estão chegando no Python, já, né, usando o Google Colab, facilita bastante. Uma outra coisa é o seguinte, nós temos que ter uma conta no Gmail, né? Então, vamos lá, ó, Google, até tá lá já, ó, Colab, né? Então, de Collaboratory, né? Google Colab, Enter, e já é a primeira opção, né? Então, clica lá na primeira opção. Aqui nós já estamos no ambiente do Google Colab. Então, volta a repetir. A gente tem que ter uma conta no Gmail. Porque tudo que a gente fizer aqui no Colab, ele vai gravar dentro do Drive. Tá certo? Então, aqui, quando a gente entra nesse ambiente, ele já traz para a gente os scripts que a gente já trabalhou, né? E basta clicar aqui em novo notebook. Bem, muito simples, né? Então, assim, para quem gostar do ambiente, né? Dá uma olhada na internet, tem muitos tutoriais, é bem bacana, tá? O que a gente já pode fazer, você pode fazer um script aqui, dentro do Colab, e aí você exporta lá para o Jupyter Lab, por exemplo, né, que a gente trabalha bastante com o Jupyter Lab. Então, assim, eles são totalmente, eles conversam bem, né? Então, aqui, a primeira coisa que a gente pode fazer é trocar o nome, né? Ele traz um nome padrão aí, né? Então, vamos colocar lá, regressão linear simples. Linear. Linear simples. Pode dar um Enter, então ele já trocou o nome, né? E vamos começar a programar aqui, né, gente? Então, a primeira coisa aqui, vamos colocar um, um comentário, né? Um comentário é feito com hashtag. Então, exemplo, vamos colocar um zoom, né, para ficar mais fácil. Exemplo de regressão linear simples. Nós vamos utilizar dentro desse script, nós vamos usar a biblioteca Stats Models, que é, né, para a gente fazer o ajuste, né, o treinamento dessa regressão, né. Então, para a gente fazer o import stats models.api ASSN. Esse SSN é como se fosse um apelido, né? Em vez de digitar os próximos comandos, statsmodels.api, a gente digita SN.
Então, a gente está importando essa biblioteca. Agora, a gente tem que entrar com os valores que a gente quer fazer a regressão. Então, a gente pode colocar qualquer nome para uma variável. Vou colocar x maiúsculo, OBS. Lembrar que o Python ele entende maiúsculo e minúsculo, certo? Vamos colocar uma lista aqui, né? Por exemplo, 1, 3, 5, 2, né? Vamos colocar um YOBS. Estou dando uns espaços aqui para ficar bem visível, né? Não é necessário. Vamos lá, 1.2, primeiro dado, vírgula, 2.5, 4 e 1.7, certo? Então, isso aqui tudo é entrada de dados, né? A gente poderia fazer um script único? Acho que a gente até pode. Vamos fazer direto, para vocês verem como é simples, né? Basta a gente treinar um pouquinho, né? Estudar um pouquinho do Python, mas vocês vão ver que com poucas linhas já é suficiente para a gente fazer um ajuste. E aí, é claro, vocês já estão pegando a ideia, eu posso mudar esses valores aí para qualquer outros, né? Vamos colocar assim, ó, XOBS, vou colocar um C aqui, ó, maiúsculo. Por quê? Na verdade, essa regressão que a gente vai fazer, nós vamos adicionar o coeficiente linear. Se a gente não adicionar, ele vai entender que o coeficiente linear é igual a zero, né? Então, vamos colocar numa outra variável, olha lá, SN, que é o Status Models, né, a biblioteca, vamos colocar assim, ó, um comando, add underscore constant, certo? E eu vou adicionar uma constante nos valores de x, né, x OBS, tudo bem? Então, vamos fazendo tudo direto aí, tá? Aí nós temos que informar para a biblioteca Status Models que a gente vai inserir uma regressão, né? Então, a gente tem que fazer assim, olha, o meu modelo, né, olha lá, vou chamar o SM de novo, né? O meu modelo, ele vai ser, eu vou ajustar como essa regressão. A gente não viu lá na parte teórica, pela minimização da soma do quadrado dos erros, não é? E esse método não era os quadrados mínimos ordinários, ou ordinary least squares? Então, em inglês, né? Ordinary least squares. Eu tenho que informar para ele agora as variáveis, né? O meu x e o meu y. Primeiro eu começo com y, por padrão aqui da biblioteca. Se eu usar uma outra biblioteca, pode ser que mude. O meu y é YOBS. E o meu x, o que é agora? É o meu XOBS, só que é o C, né, que a gente adicionou a constante aqui, tá certo? Então, XOBS, eu coloquei um C maiúsculo também. Lembrar que ele diferencia maiúsculo de minúsculo. Muito bem, então aí eu montei a estrutura do modelo. Estou falando que é uma ordinary list squares, os meus valores de y é y observado, e os meus valores de x é o meu x observado C. Pronto, aí eu tenho que vir aqui e falar para ele guardar as respostas na variável resultado. Eu vou chamar o quê? Vou chamar o modelo, né, que a gente criou em cima, modelo, né, e eu vou pedir para que agora, realmente, ele pegue porque em cima, quando a gente fez o modelo igual a SM ou ALS, ele estava montando a estrutura, né, das matrizes lá, para ele fazer as contas. Agora aqui eu vou pedir para ele realmente fazer o ajuste. Ajuste em inglês é ponto .fit. É uma função, então dentro do Python é uma função, então tem parênteses. Nesse caso, a gente não vai colocar nenhum argumento dentro, né, que nem a função OLS aqui, né, ela colocou, tem um parênteses dentro. Aqui a gente tem que colocar o Y e o X, obrigatoriamente. Aqui tem algumas opções, mas nesse caso vamos deixar sem nada. E vamos pedir para ele mostrar o resultado, né? Resultado.summary. Também uma função, abre e fecha. Então, a gente fez um ajuste, né? A gente vai fazer agora um ajuste. Quantas linhas a gente, de fato, teve que programar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, que poderia ser 6, tá? A gente poderia colocar um summary aqui em cima, né? Então, 6 linhas. Então, é pouca coisa, né?
Para a gente rodar um modelo, para a gente rodar um script dentro do Python, simplesmente a gente aperta Shift Enter, tá? Shift Enter. Ele vai rodar. Como é a primeira vez que eu estou rodando aqui dentro do Colab, ele está acessando a internet, às vezes ele demora um pouquinho, mas a próxima vez que a gente rodar, ele já vai ser bem rápido. Pronto, olha só, ele dá bastante resultado, né? Aqui, ele está dando uma mensagem já para gente, tá? É um aviso, é um warning, né? Aqui, ó, value warning. Por que isso daqui? Ele está falando assim, olha, para a gente fazer o teste, o Python, por padrão, ele é muito verborrágico, ele fala muito, para justamente a gente entender qual foi o problema, né? Então, aqui ele está falando que esse teste aqui que ele fez, que não importa muito agora para a gente, mas é um teste de normalidade, é o ônibus, né? Ele não conseguiu fazer esse teste, tá vendo? Aqui, ó, ônibus, porque ele necessita de 8 valores, né, para fazer esse teste de uma forma bacana. E aqui a gente está colocando 4 valores. É só isso, né? Então, é para a gente desconsiderar tanto que man em Python, né, significa não é um número, not a number, né? Então, ele não fez isso daqui. E aqui, ok, então a gente entendeu essa mensagem. E qual que é a primeira coisa que a gente vê quando a gente faz uma regressão? E a gente vê se ela é significativa, né? Então, a primeira coisa que a gente vê é o F-estatística aqui, ó, tá certo? Então, nesse caso, se a gente estabelecer um nível de significância de 5%, né, ou 95% de probabilidade, esse valor aqui, ele tem que ser, para ele ser significativo, ele tem que ser menor do que 0,05, né? Ele é menor, né? É 0,002 ou 3. Então, show de bola. Essa regressão, ela é significativa. Em segundo lugar, nós poderíamos ver aqui o R2 ajustado, né? A gente não usa R2, tá? Principalmente se a gente for comparar esse resultado com outros modelos, a gente vai comparar ajustes e tal. Então, a gente não usa R2, a gente usa R2 ajustado. Ele é um R2 ponderado pelo número de dados e pelo número de parâmetros. 0,99, tá bom ou não? Tá bom, né? Tá show de bola, tá bom. Em terceiro lugar, a gente vai ver o valor dos coeficientes. Então, para constante, ficou 0,38, né? Para o coeficiente linear, 0,38, e para o coeficiente angular, 0,71. E a gente vai ver, nós vamos verificar se eles são significativos. Então, a gente vê aqui o P maior que T, aqui, ó. Para a constante, para o coeficiente linear, ele não foi significativo. Tem problema? Não tem problema para a constante. Então, isso significa que a constante treinada para esse modelo é 0,38, né? Tá aqui, ó, certo? Mas ele pode ser igual a zero. É isso que significa esse valor maior do que 0,05, tá certo? É isso que significa. Para uma regressão linear múltipla, o que deve ser diferente, deve ser maior do que 0,05 o valor do x1, né? Olha aqui, ó, ele de fato é, né? Ele é menor, né? Tá? Então ele é significativo. Então, ok, a minha regressão, vamos voltar um pouquinho, né? A minha regressão é significativa, ela é menor do que 0,05, tem um R2 ajustado que me interessa, tá bom, né? Os valores dos coeficientes são esses, e eles são significativos, pelo menos o coeficiente angular é significativo, o linear não tem necessidade de ser. Então, na verdade, o meu modelo final ajustado, né, é como? Ele é 0 ponto, né, só para finalizar, 71, né, vezes o valor de x, né, mais 0,3885 aí, pode ser, né? Então, esse aqui é o meu modelo ajustado. Vamos colocar um hashtag na frente para um comentário, né? Tudo bem? Aí a pergunta, né, a próxima pergunta é assim, bom, ok, então eu consegui um resultado interessante, né? Vamos plotar isso daqui, né?
Para plotagem, a gente tem diversas opções. Vamos fazer a opção do Seaborn, que é uma biblioteca bacana para fazer gráfico. Então, a gente vai colocar aqui um import Seaborn, e colocar um apelido para ele, SNS. Tá? Então, nascido do mar. E vamos colocar um import pandas, SPD. Porque o Seaborn, então, ele é importante para fazer gráfico. E o Pandas, a gente brinca assim, o Pandas, a biblioteca Pandas é o Excel do Python, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos montar, vamos falar assim, nós vamos montar uma planilha do Excel no Python, tá? Então, a planilha do Excel no Python é chamada de data frame, tá? Então, eu vou colocar data frame, eu vou colocar df, ok? Df, vamos chamar o PD, que é o Pandas, tá? Isso aqui é um detalhe, porque eu optei por usar o Seaborn. E o Seaborn, ele tem várias opções, mas a forma mais fácil de trabalhar dentro do Seaborn é usando o data frame, que é o Excel do Python, que é o Pandas, né? Então, PD, vamos montar uma planilha, então. Data frame, ok? Aqui tem vários detalhes, mas a gente vai só mostrar para vocês como que faz, né? Então, aqui, ó, a minha primeira coluna da minha planilha, né? Eu vou chamar ela de XOBS, ok? 2 pontos. Agora eu vou falar para ela o que tem nessa coluna. O que tem nessa coluna é o XOBS mesmo, que a gente pegou lá, que a gente tem lá em cima, né? Ó, né? Que é o próprio XOBS aqui, ó. Tá certo? Tudo bem? Então, olha lá, ó. Esse XOBS aqui, ele está entre aspas, então ele é um nome. Então, na minha planilha, eu estou colocando um nome XOBS. E esse XOBS sem nada é uma variável que contém aquela lista, né? Ok, então a minha primeira lista, a minha primeira coluna já está formada, vamos montar agora a segunda. Segunda, eu vou colocar YOBS. Então, é o nome da coluna. Vamos colocar 2 pontos e YOBS. Ok? Só para vocês verem como que fica, não é necessário fazer isso, mas vamos imprimir DF, né? Para imprimir uma coisa, basta você digitar a variável, né? Shift Enter, né? O que eu fiz aqui? Ah, tá, olha, então esse aqui até foi bom ter esse erro aqui. Esse aqui de fato é um erro, tá vendo? Ó? Então ele traz assim, bem, né? Mostra bem, assim, né? Quando é um erro. Ó, o nome TOBS não é definido. De fato, não tem TOBS, né? O que eu precisaria digitar aqui é YOBS, né? Tá certo? Mas vocês vejam que ele mostra muita coisa aqui, e ele mostra, inclusive, olha só, aonde que está o erro, né? Tá certo? Dentro dessa célula. Bacana, né? Então, ele é bem assim, mostra tudo que pode para a gente tomar decisão e verificar onde que a gente errou. Então, vamos rodar de novo. Shift Enter. Ó, então ele montou, tá vendo? É tipo uma planilha mesmo, uma planilha do Excel. Só que a minha coluna não é A, B, C, D, ela é XOBS, YOBS, tá bom? Agora vamos chamar o gráfico. Então vamos chamar o Cibor, que é o SNS. Tem um método dentro dessa biblioteca que chama Linear Models, LM, tá até ali já, LMplot. Eu posso colocar um tab aqui que ele já aproveita, ele já vai digitando para a gente, né? Então, LMplot, desenhe o modelo linear model plot, tá certo? Então, vou abrir um parênteses, é uma função, né? Eu tenho que falar para ele assim, ó, x, o que é o meu x, né? O meu x, ele é o nome da coluna aqui, ó, tá? Então, entre aspas, X maiúsculo, OBS, tem que falar para ele o Y, como se fosse lá no Excel que a gente tem que selecionar os valores de X e os valores de Y, né? Então, agora tem que colocar Y, né, por padrão, YOBS, ok. Vejam que lá no Excel a gente separa coisas por ponto e vírgula, né? Agora aqui no Python a gente separa coisas por vírgula, né?
e os números têm, por padrão assim, internacional, é com ponto, né? Então, aqui está 1.2, 2.5 e assim por diante. Mas só assim ele não entende. Agora tem que falar para ele, ó, tá bom, a minha coluna chama XOBS, o meu X chama XOBS, o meu Y chama YOBS, mas eu tenho que falar para ele qual que é o nome do data frame. Eu posso trabalhar com vários data frames. Eu posso trabalhar, como lá no Excel, eu poderia trabalhar com várias planilhas abertas, né? Então, qual que é o nome do meu data frame? É DF, né? Então, vírgula, né? Data, né? Igual a DF. Você vê que ele já traz um monte de opções aí, tá? Shift Enter. Pronto, já fez o gráfico, tá? Dá até um zoom out aqui para ficar mais fácil de ver. Então, inclusive, ele põe até o intervalo de confiança, já, né? E é claro que aqui, nesse desenho, né, nesse gráfico, dá para formatar do jeito que quiser, tá? Isso aqui, aliás, tem muito mais opções do que o próprio Excel, tá? Infinitas opções a mais, na verdade, tá bom? Então é isso, né? Nós finalizamos aqui a nossa regressão linear simples. Então, quantas linhas de programação a gente fez no total? Eu vou até desconsiderar aqui o comentário, porque comentário a gente pode fazer quantos comentários quiser, né? Se a gente colocar um hashtag ali, até a linha fica verde, né? Vamos contabilizar o número de comandos. E sabendo ainda que dá para simplificar, tá? Mas a gente está fazendo assim para ficar mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o DF nem precisava, né? 11. Então, com 11 linhas, eu tenho um script que faz qualquer regressão linear simples, concorda? Se eu trocar aqui os dados de entrada, né? Tem diversas formas de entrar com dados. Se for dessa forma mais simples, né? Você pode colocar aqui Ctrl C, Ctrl V e colocar quantos dados você quiser. A gente pode abrir a gente pode abrir uma planilha do Excel com os dados, abrir ela aqui dentro do Python e aí fica tudo igual. Na verdade, daqui para frente é tudo igual. Só muda só vai mudar essas duas linhas aqui. Na verdade, a gente vai ter uma linha só que vai substituir essas duas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí de uma primeira aproximação, uma primeira visualização aí do Python, né? E espero que vocês gostem e de repente façam algum curso online aí, né? Tem muitos cursos bons online de Python e facilita muito a nossa vida. Então, obrigado pela atenção. Até já, então. Um abraço. Tchau.